Bem-vindas ao podcast Fora da Gaiola. Eu sou Paula Moreira, ex-executiva, saí da gaiola e hoje ajudo outras executivas que querem fazer a transição e ter os seus negócios a partir das suas experiências. Hoje eu tô aqui com mais uma convidada super especial, que é a Ana, participante do Negócio com Alma. A gente se conheceu não tem tanto tempo, mas já estamos colhendo frutos muito bacanas do trabalho e hoje a nossa conversa vai ser sobre essa experiência dela como mentora fora da gaiola. Ana, bem-vinda. Obrigada. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer, para a gente poder começar a conversa. Então, meu nome é Ana Matos, eu sou mãe de 2 meninas, uma de 12 e uma de 6 anos, e eu sou formada em estatística e sempre trabalhei em áreas de analytics, em áreas estratégicas, sempre naquelas áreas que tem ali um foco, uma responsabilidade grande no resultado. E trabalhei em alguns segmentos diferentes. Eu comecei em bancos, financeiras, depois eu me mudei um pouquinho para seguradora e terminei meu último ciclo, né, que foi esse ano ainda, numa empresa de tecnologia com foco em prevenção à fraude, onde eu era responsável pela estrutura toda de risco. Nessa posição eu estava como C-level e foi isso. Então, assim, durante toda a minha carreira, sempre nessas áreas mais técnicas, áreas mais analíticas, mas eu fui subindo de pouquinho em pouquinho, hierarquicamente, né, e foi acho que foi uma descoberta muito muito boa para mim, poder trabalhar no meu dia a dia com algo que eu de fato gosto muito, Uhum. né, que é a estatística, e eu me encontrei muito na camada de liderança, onde eu pude ali entender que eu estava fazendo a diferença no dia a dia das pessoas, e foi algo que sempre me movimentou muito. E até explica um pouquinho do meu momento hoje aqui. Legal. Não, eu até ia te perguntar isso porque é curioso, né? Uma pessoa que vem de uma carreira tão técnica como estatística. Imagino que quando você entrou na faculdade você nem imaginava seguir o rumo que você seguiu e se encontrar com essa parte de liderança, muito com pessoas também, Uhum. né? Me conta um pouquinho mais sobre isso, como é que foi isso dentro da sua trajetória? Ah, legal. Então, eu sempre me chamou muita atenção esse o cuidar do outro, né, ajudar o outro a se desenvolver, sempre foi algo que foi me movimentando muito, e eu encontrei isso, como colocar isso em prática de fato no meu dia a dia, quando eu virei líder, né. Foi até Uhum. um pouquinho antes de eu virar líder, mas eu sempre tive esse instinto muito de ensinar, de cuidar, né, de ajudar o outro a se desenvolver. E aí eu nunca tive dúvida, eu falei: "Ah, vou seguir uma carreira de liderança", Uhum. não era algo que eu imaginava na época da faculdade, né, mas foi algo que foi ficando muito claro para mim no decorrer da minha trajetória profissional. Só que conforme eu fui crescendo, eu também fui entendendo que quando você vai chegando dependendo do nível hierárquico, né, a sua cadeira ela vai ficando muito muito solitária, né. Uhum. E isso foi algo que também foi me tocando e foi me incomodando um pouco, assim, essa cadeira muito solitária, para quem gosta de estar com pessoas, né, foi Sim. algo que me balançou um pouquinho. E eu, então, nos últimos 2 anos, eu comecei a fazer mentorias de uma forma desestruturada ainda, né, comecei ali a ajudar pessoas no dia a dia que me procuravam, foi algo que foi acontecendo muito naturalmente. "Ah, poxa, vamos conversar, vamos fazer me dá mentoria e tal". Então eu fui fazendo isso ao longo dos 2 anos, trabalhando mesmo, e aí no momento extra, assim, ou na hora do almoço, final do dia, de manhã cedinho, tentava encaixar um pouquinho na agenda essa mentoria, e eu amava. Então, assim, eu ver ali no dia a dia que eu conseguia fazer alguma coisa, mesmo que pouco, né, para ajudar a transformar a vida da outra pessoa, era algo que realmente sabe quando tem aquele Sim, brilho nos olhos, sim. né, e me movimentava muito. E aí eu fui fazendo isso no decorrer, né, trabalhando e fazendo a mentoria, e aí eu sentia a necessidade de algo a mais, né. Aí eu falei: "Nossa, acho que eu vou estudar comportamento de pessoas". Aí eu fiz uma especialização em comportamento de pessoas, fiz uma outra especialização, uma pós, na verdade, em neurociência, e fiz uma outra pós em ESG. Gente, cabeçuda ela, né, dá pra ver. O ESG pra mim era porque eu queria falei: "Bom, como é que eu consigo de verdade colocar isso no mundo corporativo", sabe. Então foi quando eu falei: "Não, então acho que talvez se eu fizer uma pós em ESG eu consigo, ali pegando ali mais na linha social, tentar colocar isso de uma forma mais corporativa". Então, com esses 3 cursos, né, que eu fiz, nos últimos 3 anos eu coloquei eles em paralelo, né, comecei um, depois o outro e tal.
E eu vi que como fez diferença para mim, ter essa experiência mais teórica mesmo, esse embasamento mais Uhum. teórico, né, no momento da mentoria, né. Porque aí eu percebi claramente que eu deixei de fazer algumas coisas de forma mais amadora, mas conseguindo conectar e entendendo como que cada pessoa funciona dentro da sua individualidade, né. Uhum. Porque é muito isso, cada um de nós somos diferentes e que bom, né, porque acho que a gente ganha muito na nossa diversidade. Sim. Mas e o meu ponto que eu sempre, né, falo, e eu fui aprendendo muito isso justamente nesses cursos que eu fiz, é como valorizar o cada um de nós dentro do que nós somos, Uhum. né. Uhum. Como é que a gente consegue puxar ali o nosso ponto forte, né. Mas aí que tá, qual é o nosso ponto forte? Porque às vezes a gente não tem essa Como resposta. descobrir, né? É. Então assim, eu consegui ter a oportunidade de aprender, né, e de estudar para que eu consigo aplicar muito isso no meu dia a dia nas minhas mentorias que eu tenho feito. Legal, eu acho que tem um ponto que é, né, eu costumo falar muito, assim, quando eu tenho minhas conversas com as pessoas que estão querendo fazer esse movimento, que normalmente a gente não precisa de mais cursos, de mais especializações para fazer esse movimento para a mentoria, porque a própria liderança, a experiência que a gente tem, dá muito repertório. Mas eu acho que no seu caso, por você vir de uma carreira muito técnica, tudo que você aprendeu foi muito no feeling ali do dia a É, dia, né? foi. Então, esse sentimento de precisar de uma base teórica provavelmente veio daí. E é muito legal isso também, né? Da gente ver como assim, todo mundo que teve uma trajetória, uma vivência, assim, real no mundo corporativo, que chegou numa cadeira de liderança, tem potencial para poder trabalhar com Uhum, esse tema da mentoria. Às vezes é só você entender assim, o que mais que eu preciso e normalmente não é muito mais, né? Então, uhum, acho legal a gente fazer esse ponto aqui, porque tem muita gente que fica nessa de eu preciso estudar, mas não sei o quê, uhum. para começar. Mas você vê, primeiro, você não esperou, você começou, e É. aí durante o percurso você entendeu, queria agregar, e aí você foi trazendo coisas de forma mais estratégica, né? Uhum, Então, acho que é muito bacana esse seu exemplo. E um outro ponto também que eu queria trazer sobre o que você falou, é, e eu senti muito isso, e eu vejo muita gente sentir, é que assim, a gente vira líder, né, pela primeira vez, e aí eu acho que é ali onde a gente exerce plenamente esse papel, né? uhum. Porque nessa camada de primeira liderança tem já um pouco do jogo político, mas é muito menos ainda, e a gente consegue de fato se dedicar ao nosso time, Sim, né? E você sofreu muito isso, pelo que você me muito. falou, porque aí quando você chegou na cadeira ali mais estratégica, você viu que essa parte de desenvolver as pessoas estava ficando menor, porque Uhum. tinham outras coisas que estavam entrando e você sentiu necessidade de buscar isso como uma outra atividade. Olha que bacana. Eu senti algumas fases na minha vida, né. Acho que a primeira virada de chave, assim, que eu senti muito foi apesar de eu ter falado, né, que eu gostei muito, que eu queria muito me desenvolver como líder, que eu me identifiquei muito e foi uma coisa que me tocou muito, muito rapidamente, ao mesmo tempo que é verdade isso, eu também senti muita dificuldade de sair do controle, de Uhum. colocar a mão na massa, né. Sim. Porque quem vem de áreas analíticas, né, e que sabe ali você vê o número, você consegue calcular, você vê o acontecendo, né. Eu deixar de colocar a mão na massa para liderar, né, na verdade, na minha cabeça eu ia acumular função, né, e na ver isso não é Não, viável. você precisa delegar para É. poder conseguir fazer o resto. Exatamente. Então, assim, fazer essa virada de chave foi algo que pra mim, não foi natural, né. Então eu aprendi, né, e hoje é algo que eu percebo que não é uma particularidade minha, né, eu percebo que tem muitas pessoas, muitos mentorados meus que passam pela mesma dificuldade, e aí é legal porque eu consigo dividir o que eu Uhum. passei. Como é que a gente faz como é que você vai delegar, né? E como é que você vai fazer com que as pessoas entendam o que tá na sua mente, né? Como é que você vai garantir que as coisas estão sendo entregues da forma como você imagina que devam ser feitas. Então é complicado. E depois, aí quando eu consegui fazer essa transição, legal. Aí eu senti isso que você falou. Ah, nossa, agora eu tô aqui junto com o time, Entendi como fazer o desenvolvendo, negócio. e é maravilhoso. Conforme você vai crescendo, a minha segunda dificuldade foi líder de líder. Falei: "Caraca, como é que eu vou ser líder de líder?" Na minha primeira mente, assim, eu falei: "Não, eu perdi minha função. Como é que eu se o líder tá ali com o time, né, ele que faz acontecer, o líder de líder não." Até eu conseguir entender que, na verdade, a minha proposta era completamente diferente, eu Uhum. tinha que fazer com que
a estratégia da companhia virar essa realidade. E aí eu comecei a entender que meu papel era muito mais orquestrar, Sim. né? Porque aí eu tinha ali várias gerências embaixo de mim e eu tinha que garantir que todas elas estivessem funcionando em harmonia, né? No ritmo que deveria responder e atender ao que a companhia estava querendo. E que, na verdade, eu tinha que traduzir. Para onde a companhia quer ir? Quando que ela quer ir? Como é que eu transformo isso, de fato, em ação, E né? sem bypassar o seu time direto, né? Exatamente. Então, assim, até fazer essa virada de chave. Então, assim, um segundo ponto, né, que eu também percebo que eu consigo ajudar bastante nas minhas mentorias é o líder de líder, né? Porque é uma mudança completamente de mindset. Se você não Uhum. fizer essa virada, você vai ficar só ali, vai passando, né, o seu liderado, que é um Sim. líder, e as coisas não vão funcionar da forma como tem que ser. E fazer esse tipo de mudança, de virada de chave sozinha, assim, é isso, é muito mais sofrido, né? Muito Então, mais sofrido. acho que o trabalho que você faz hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe mais pra frente, é muito bom por isso, porque você sofreu sozinha. Uhum. Se você tivesse tido uma mentora ou um mentor Ia ali ser te mais ajudando, fácil. com certeza teria sido mais fácil. E hoje você coloca toda essa sua experiência, tudo que você precisou descobrir sozinha, seus erros e acertos, Uhum. a serviço das outras pessoas que te contratam, né? É isso Então, aí. eu amo a mentoria por isso, assim, desde quando eu trabalhava no RH, sempre achei uma ferramenta de desenvolvimento incrível, porque você bebe direto da fonte, você aprende com quem viveu de fato aquilo que você quer viver e que muitas vezes penou para aprender, né? Então, acelera demais, Muito. mas muito Ajuda legal. você a mudar essa perspectiva, né, que às vezes Com você tá ali certeza. e às vezes você acha que o seu problema é seu, só seu. Sim. E quando você conversa com outra pessoa, você fala: "Nossa, não é só meu, eu não sou o problema". Na verdade, é uma dificuldade natural que todo mundo Sim. acaba passando, né. Não, isso é até legal que você falou, porque uma das coisas que eu vejo também é assim, beleza, aí tem gente que não entende muito o valor da mentoria, mas tem muita gente hoje em dia, mais ainda, que já consegue ver. Só que eu vejo muita gente que quer uma mentoria individual ali, eu e meu mentor e tal. E aí que entra o poder também de quando a gente tem um grupo, né? A Sim. mentoria individual, ela é maravilhosa, e até por isso que eu acredito que, assim, qualquer mentoria, mesmo que em grupo, tem que ter uma parte de um acompanhamento individual, mas o grupo mostra justamente isso, porque você vê que outras pessoas, além de você e ali do mentor, vivem os desafios que você está vivendo. Isso ajuda a tirar um peso e a entender que, assim, dá para passar por isso. Porque muitas vezes, quando a gente está olhando só para o nosso umbigo, a gente acha que nunca vai sair daquela Sim. situação, que não tem solução, ou que a gente não serve para aquilo, que a gente está no lugar errado. E aí você vê outras pessoas que estão passando, ou algumas que já passaram há um pouco menos de tempo. Então, a mentoria como ferramenta é maravilhosa e essa parte do grupo do networking também é algo que é muito bacana Sim. e que a gente, enfim, trabalha ali nas evoluções dos negócios que a gente estrutura. Mas me fala um pouquinho também, assim, beleza, sua trajetória, sua experiência, como é que foi, os desafios, e como é que foi perceber que, beleza, cheguei no topo e agora? Então, eu durante os últimos 2 anos, né, então como eu estava falando, eu comecei a fazer as mentorias e comecei a estudar, então acho que foram os últimos 3 anos foram anos muito turbulentos, né, e os últimos 2 anos ainda estudando e dando mentoria e trabalhando, foi E um tendo duas filhas? e tendo foi realmente muito, acho que foi 1000 pratinhos ao mesmo tempo para segurar, então não foi fácil, mas foi um ano, acho que me viabilizou dar um próximo passo, né. E eu me perguntava muito o que que era esse próximo passo. Porque ao mesmo tempo que eu estava adorando, né, dar mentorias e tal, na minha cabeça, até o início desse ano agora, eu pensava: "Bom, é legal, tô gostando muito de dar mentorias e tô me formando para isso, eu tô cada vez, né, mais preparada", mas é algo que eu nunca eu demorei muito para conseguir entender que isso poderia ser a minha principal atividade, Uhum. né. Então durante muito tempo, né, eu falei: "Não, meu objetivo era ter as 2 coisas em paralelo, né, trabalhar no mundo corporativo e fazer a mentoria". Uhum. E aí, acabou que minha terceira etapa, né, que foi quando depois de que eu aprendi a ser líder de líder, meu próximo passo, que eu fui ali para a posição de diretora executiva e virei C-level, eu me deparei muito com essa posição muito solitária, Uhum. né. E essa posição muito solitária, ela era algo que me incomodava. Então assim, eu gostava muito de estar à frente da estratégia, gostava muito de estar nas discussões, né, do dia a dia.
mas eu sentia muita falta da troca com o time, né? Uhum. Então era algo que realmente sempre me motivou muito, né? E era algo que eu no dia a dia, conforme você vai crescendo, né, no mundo corporativo, você vai se distanciando e faz Sim. parte, né? Uhum. E para algumas pessoas, ok, e tudo bem, mas para mim eu sentia muita falta, né? Então eu tive ali vários, pensamentos e fiquei refletindo muito sobre isso, e aí eu resolvi, me dar essa oportunidade de sair do mundo corporativo, né, e conseguir transformar a mentoria em algo que realmente fosse minha atividade principal. Uhum. Mas foi algo que eu sempre fiquei assim: "Ai, será que vai? Será que não Será? vai?" Porque no final das contas a gente vai, com 2 crianças em casa, a gente tem, assim, existe um custo fixo que é muito Sim, alto, né. E lógico que, não existe, quando a gente fala: "Ah, tem estabilidade", é uma estabilidade meio, não é real, né. sim, Mas é é diferente quando você abre um negócio, quando você decide empreender, existe uma instabilidade, né, porque sim. você fala: "Ah, mas será que vai dar certo? Será que não?". Ainda mais pra mim que eu nunca tive essa experiência de empreender. Uhum, Então uhum. foi algo que realmente eu fiquei pensando muito e fiquei naquela, me segurando, sabe, "Vou, não vou, vou, não vou?". Então E aí, como é que foi, né? Você saiu. Quando a gente se conheceu, você já tinha saído há alguns meses, né? pouquinho, tinham poucos meses. E aí você ficou tentando ainda Fiquei fazer suas naquela mentorias. fiquei, eu estava super focada ali nas mentorias, naquela época que a gente se conheceu, e eu estava me sentindo um pouco meio perdida ali, como é que eu consigo transformar isso em negócio, Uhum. né. E aí eu fiquei, como eu ainda estava meio lá, meio cá, né, ainda estava participando de processos seletivos e tal, ainda naquela: "Vou tentar, mas eu ainda tô aqui também". Uhum. Então Vai que fiquei, cola. vai, meio lá, meio cá. E aí quando a gente se conheceu, né, eu me chamou muita atenção, assim, o termo gaiola dourada, né, porque eu me identifiquei muito com o termo, porque pra mim era exatamente isso. Ah, era aquela sensação de estabilidade, aquela sensação de que você, tá cresceu na carreira, né, conseguiu chegar, né, numa posição legal, mas faltava alguma coisa, né. E aí eu falei: "Bom, será que então, bom, se eu quiser tentar dar certo, então acho que vale a pena, né, ali, sentar com a Paula pra poder trocar com ela", porque é aquela questão da mentoria, né. Sim. Eu nunca tive essa experiência e eu vou ficar ali sofrendo, sofrendo sozinha. E ter a experiência, né, conversar com alguém que já passou, já tenha feito essa transição de carreira, era algo que pra mim fazia muito sentido. E aí outra coisa que me chamou muita atenção também quando a gente conversou, era a questão do grupo, Uhum. né. Poder ter a oportunidade de trocar com outras mulheres que já passaram por isso ou estão passando por isso, também acho que abre a nossa cabeça, né, abre o nosso mindset e faz Sim. com que a gente consiga ver coisas que a gente não consegue enxergar ou entender que os problemas que a gente passa, Sim. né, ou as outras pessoas também passam, né, então Sim. e como é que eles conseguem resolver? Então, né, essa troca de experiência pra mim foi o que, assim, fez uma mudança muito significativa pra mim. E aí foi isso. Então Não, e eu acho que brincadeiras à parte, mas acho que o nosso encontro, de alguma forma, ele te salvou de voltar pra gaiola, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, você estava ali quase, né, voltando para o mundo tava. corporativo, participando de algumas entrevistas, e eu acho que o que eu senti, né, e hoje a gente vê o seu resultado, a gente vê que realmente é verdade, é que você tinha muito potencial, mas sem o direcionamento correto, você ia acabar desistindo. Uhum. Porque é isso, você estava ali fazendo as suas mentorias, mas você não sabia exatamente como conseguir esses clientes para poder ter uma constância, como cobrar um valor que fizesse sentido realmente para o que você entrega, tudo isso. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, porque você teve, muitas das pessoas com quem eu falo e que entram no programa não tiveram essa experiência de Uhum. vender mentorias antes, né? Você Uhum. teve, então fala um pouco da diferença de fazer esse movimento com e sem o direcionamento. Legal. Acho que, quando a gente começou a trabalhar junto, uma coisa que pra mim fez muita diferença foi colocar no papel, de uma forma estruturada, coisas que estavam na minha cabeça, né. Que aí a gente, né, eu trabalhei com o seu agente, né, de IA que você criou, e a partir desse agente, foi muito curioso que não teve nenhuma pergunta que eu não
não Sabia a sabia resposta. responder, mas em nenhum momento eu parei pra estruturar essa pergunta. Uhum. E pra mim fez muita diferença. Tipo, bom, eu tinha pensado nisso, mas de uma forma, tipo, né, a vida como ela é. Sim. Colocar no papel, de uma forma estruturada, o que realmente, qual era a minha persona, né? Qual é de fato o meu público-alvo? Qual é o meu diferencial? Por que que eu agrego valor? Para qual é o meu diferencial, né? Na vida de alguém que queira me contratar. Colocar isso tudo no papel me ajudou, assim, sabe quando você é um holofote? Uhum. Nossa, é verdade. E aí começou, inclusive, a me dar segurança, Sim. né? Então, aquelas inseguranças que eu tinha, tipo, será que eu consigo viver disso, né? Será que eu consigo fazer essa virada de chave de verdade? Eu comecei eu mesmo, na hora que eu fui, né, trabalhando com o seu agente e colocando isso no papel, falar, é verdade, ó, tem um nicho aqui, né, o que é um nicho diferente, é um nicho ali que eu tô trabalhando, o meu foco ali é dentro do público que vem de estruturas mais analíticas, mais técnicas. Então, falando, nossa, eu consigo me conectar com esse público, porque é onde eu sempre me formei, né? Faz parte da minha formação. E Você eu era consigo. essa pessoa há pouco tempo atrás, né? Exatamente, eu consigo me conectar de uma forma muito fluida, né, muito mais tranquila, e eu consigo fazer com que a pessoa, consiga enxergar de uma forma mais acelerada, sem sofrer como eu fui sofrendo, né, as coisas assim, como é que você consegue falar estrategicamente? Como é que você consegue se conectar com a alta liderança? Como é que você consegue vender o que você está fazendo, né, sem ter que falar o tecniquez, mas mostrando que tudo que você está fazendo ali tem um valor absurdo, né. Então, na hora que eu coloquei isso no papel, né, falei: "Nossa, agora eu consigo entender exatamente qual é o meu público, eu consigo entender qual é o meu diferencial, eu consigo". E aí eu fui me dando essa segurança, falei: eu acho que dá". Então foi foi nesse momento até que eu falei: "Não, acho que eu vou seguir por esse caminho, vou me dar a oportunidade", né, porque eu acho que é muito isso, a gente tem que, nos dar a oportunidade quando a gente entende que é algo que tá fazendo sentido pra gente, isso vai muito, eu sempre tive muito esse negócio de propósito, e meu Uhum. propósito é tentar, desenvolver as pessoas, a fazer diferença na vida das pessoas, e eu com a mentoria eu consigo fazer Sim. fazer essa diferença, né. E na hora que eu coloco isso tudo no papel, eu consigo até deixar mais claro qual é o meu objetivo, né. E aí com isso, as coisas foram seguindo e foram muito rápidas, assim, pra mim, que eu coloquei no papel, falei: "Nossa, agora eu consigo enxergar, então agora eu vou pra rede social", e eu sou uma pessoa que não sou muito de rede social, né, então a rede social pra mim, e esse foi uma das conversas que a gente teve, eu falei: "Mas como é que eu vou publicar?" Como é que eu até falei: "Até faço uns posts e tal, mas como é que eu vou chamar as pessoas, né? Como é que eu vou falar: 'Olha, vamos conversar'?" Que pode ser natural para algumas pessoas, mas não é tão natural pra mim. Então Uhum. eu fui tentando ali colocar e mostrar valor, né. E a questão do preço, como você falou, quando eu estava dando a mentoria, né, antes dessa mudança, né, eu fiquei: Tá bom, mas vale quanto? Quanto que eu coloco?" Aí eu botei um preço, né, e conforme eu fui na hora que eu coloquei no papel, eu fui vendo o quanto de valor que gera. Sim. Falei: "Nossa, então, né", aí você falou: "Nossa, você tá cobrando muito barato, dá pra cobrar melhor". Gente, não briga comigo, mas ela vale isso, o que que eu posso fazer? E aí eu fui colocando, e aí eu fui vendo que, nossa, tá vendo? Na hora que eu coloco o preço certo, ninguém questionou o preço. As pessoas aceitaram, porque Exato. vale. E eu escutei isso, né, das pessoas, de várias pessoas que eu fechei esse mês aqui, eu escutei: "Não, vale muito o preço que você tá colocando, nem questiono o valor, pra mim tá até ótimo". E assim, nossa, tá vendo? Eu falei: "Nossa, eu estava morrendo de vergonha de cobrar". Já pode até aumentar, hein. Inclusive, né, a gente sabe que janeiro é o mês oficial da gente, então quem tá pra Verdade. fechar com a Ana. Tem que aproveitar agora. Mas brincadeiras à parte, acho que e o que você traz, Ana, é um caso muito muito claro, assim. Muita gente acha que só precisa da mentoria quando tá totalmente perdido, quando não tem ideia de pra onde ir. E é óbvio que quem tá assim vai se beneficiar da mentoria. Às vezes até o que precisa é outra coisa antes da mentoria. Já aconteceu de ter pessoas que eu converso que sabem que querem sair, mas estão muito perdidas. Eu falo, olha, talvez você precise de uma outra mentora, alguém que vai te ajudar primeiro a se descobrir nesse processo, para depois a gente fazer um trabalho junto. Mas o que eu percebo é que quem já sabe o caminho que quer seguir, aí que voa mesmo. Porque Boa. você vê, você já sabia, você já estava 2 anos fazendo esse caminho de mentoria, só precisava de ajustes finos, que foi o que a gente fez. Gente, Uhum. a trajetória da Ana, ela vai depois falar um pouco mais dos resultados, mas só para quem tá ouvindo e assistindo entender. A gente conversou no final de outubro, Foi. né? E aí eu já percebo que a pessoa vai, vai dar bom
quando a pessoa fecha comigo na primeira conversa. E aí, ó, eu não tô falando de mim, eu tô falando da pessoa, porque isso é uma característica de uma pessoa que é decidida, que confia em si mesma e que sabe que vai dar certo. Isso é muito, assim, importante para ter sucesso, porque quanto mais insegura, mais na dúvida a gente fica, mais a gente vai ser assim durante o processo. Então a gente conversou, você já falou, vambora, e aí vambora. E aí marcamos a nossa primeira sessão individual. Eu lembro que você já chegou depois da conversa com a Nina, né? Que para quem não sabe, dentro da mentoria a gente tem a Nina, que é a minha agente que eu criei. E o primeiro passo é esse bate-papo com ela, que é o que a Ana falou. A ideia é justamente que ela propõe uma reflexão guiada, Uhum. que é muito mais fácil de você chegar, Não. né, juntar o quebra-cabeça, porque de novo, tá tudo na sua cabeça, Mas eles mas estavam assim, conectar. soltos, né? Exato. Eu, em nenhum momento, eu nem sabia como juntar essas pecinhas todas, né? E foi o É. que ali com a Nina eu consegui ir fazendo. E aí eu me lembro que você chegou já, Paula, ó, já fui até, não sei, já até passou da onde era pra passar. Eu É. falei, essa mulher é boa mesmo. E aí a gente fez aquela primeira conversa, eu me lembro que eu fiz alguns questionamentos, alguns desafios, sugeri algumas coisas. E aí falei, ó, tá quase pronto, trabalhei um pouco fora, te mandei. E aí, gente, foi tipo uma semana depois, ela me manda falando, fiz a minha primeira venda. Então foi menos, sei lá, 20 dias que a gente se conheceu e você entrou Foi. no programa, você já fez a primeira venda. E aí conta um pouco mais de como é que foi o seu primeiro mês. Então, no meu primeiro mês, primeiro eu defini metas, né? Que eu trabalho com metas. Pessoa de exatas tem esse diferencial também, né? Eu tenho meta pra todo o final de até 2027 eu coloquei. E aí então, primeiro objetivo era, né, ter ali o retorno sobre o investimento, né, Sim. que eu tinha feito. E aí eu começar a gerar como eu estava com muita essa preocupação vou sair do mundo corporativo, né, se eu quiser transformar isso em algo que realmente vá ser a minha primeira atividade, minha atividade principal, tem que valer a pena financeiramente, né, porque senão, né, a gente o que não nos falta é conta para pagar. Lógico. Tem propósito, é tudo lindo, mas a gente Mas tem precisa conta pagar os para pagar. boletos, né? E aí eu consegui, assim, eu acho que o primeiro mês pra mim, que foi agora, né? Sim, fechamos o Novembro. primeiro mês em novembro. Estamos em dezembro de Novembro, 2025. esse primeiro mês pós essa virada, né? Acho que essa virada, assim, de transformar eu como pessoa física para eu como pessoa jurídica, né? Eu como Ana Matos e eu como empresa, né? Como lead, como é que eu me posiciono? Como é que eu me coloco, né? Como é que eu me vendo? Eu consegui fechar, acho que nas 3 semanas, nas 2 primeiras semanas, depois que eu fechei a primeira, eu fechei logo mais 3, então fechei 4 no primeiro mês, né. Sim. Então, consegui ali ROI superar o de ROI. mais de 130% em um mês, Foi né? graças a Deus. Sim, Foi ótimo. E aí me deu um conforto no sentido de que vai dar certo, sim, né, tem tudo para dar certo, né. Então, assim, esse respiro de que eu vou me dar a oportunidade, veio mostrando que: "Olha, que legal, então temos uma oportunidade de fato, né, vou me dar a oportunidade que está se mostrando que realmente ela pode, né, se cada vez mais se solidificar". E eu percebo também que estamos aqui entrando no segundo mês, né? E eu percebo até a minha maturidade, né? Eu como empreendedora, né? Ainda tô sim. ali muito no iniciozinho, né? Nessa vida Mas de é um mês, empreendedorismo. a gente tem que ir sentindo uma melhora de um É, mês pro eu outro, já né? consigo me posicionar melhor, assim, eu como empresa, já eu tava ali, eu saí daquele momento de eu me entender, eu como pessoa física, mas eu como PJ, como é que eu me coloco, como é que eu me posiciono, e como é que eu quero que a empresa esteja no ano que vem, daqui a 2 anos, o que eu preciso para isso, então eu começo a colocar ali, eu brinquei das metas, mas não é brincadeira, é verdade, eu fui e eu fui pensando assim, o que eu preciso para isso, né? Como é que eu vou, né? Qual é o próximo degrauzinho, né? Para Uhum. onde que eu quero que a empresa vá, né? Então é isso. Então assim, foi um mês muito bom e foi um mês onde eu consegui ter o retorno e foi muito importante também para eu conseguir solidificar os produtos que eu tenho, né? Porque E cada pessoa que simplificar também, né? exatamente, porque eu acho que é perfeito. Foi um momento que eu falei assim, nossa, eu vou atender um monte de gente. Aí eu fui vendo que se eu começo a abrir muito leque, eu não consigo, eu vou acabar me desfocando. E aí foi um ponto que, né, até a Paula falou: não, vem cá, volta aqui. Você não pode abrir tanto assim, senão você vai se desfocar, tá vendo? Então fez muita diferença. Falei, verdade. Aí eu falei, não, então mais pé no chão. Então essas trocas é que pra mim fazem, né, muita diferença para que eu consiga entender ali qual é o meu produto, né, e qual é o meu público
e como é que eu vou evoluindo nos produtos, mas sem abrir um zilhão de frentes ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo eu consigo atender várias pessoas, né? Tentando encaixar dentro dos nichos ali que eu tô. Gente, ela é um furacão. Hoje a gente tava já conversando antes de começar. Ela, não, porque eu tenho que pensar em formas de como eu vou escalar e vou crescer. E assim, aí é o papel da mentora também de vir e falar: maravilha, mas calma também. Não precisa se pressionar tanto, né? Você começou agora. Lógico que não começou necessariamente agora, porque você já tá vindo de uma jornada, mas assim, como uma empresária, uma coisa um pouco mais estruturada, foi mais Uhum. recente. E isso é um ponto que eu vejo muito que nós mulheres não fazemos. Às vezes a gente não celebra as nossas conquistas. Então a gente já tá ali, pô, consegui, pronto, qual é o próximo? Qual é o próximo E vem passo? o próximo, e o próximo, que é sempre tão acostumada a ter tanta coisa, É. né? Que esse é um ponto que a gente também trabalha muito dentro do programa, né? Que além da parte mais estrutural ali, eu gosto de trabalhar muito essa questão da mentalidade e de como a gente para, respira e fala: caraca, olha o que você conquistou. Eu me lembro da nossa primeira conversa que eu te perguntei, né? Uma pergunta que eu costumo fazer: quanto que você precisa ganhar para você falar, é isso? Aí você me falou um valor. E no primeiro mês você fez R$ 1.000 a mais do que esse valor, É, foi. né? Eu lembro que quando eu vi, eu falei, gente, que maravilha, né? Isso dá muita confiança. E aí, celebra, respira, faz acontecer e sim, vamos pensar em crescer, em conquistar mais coisas e super dá para fazer e mais entregas para os seus clientes e mentorados também, que eu acho que é uma preocupação, né, que você traz muito e é muito bacana e genuína. Mas esse movimento de calma, respira, você conseguiu, é muito legal também, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais, né? Acho que a gente já entendeu aí sobre como foi importante entrar e ter o direcionamento, mas fala um pouco mais sobre a sua metodologia, assim, o que você trabalha dentro das duas frentes principais que você tem hoje, né? Então, a princípio, eu tô com 2 frentes, né, e aí essas 2 frentes, elas têm uma correlação muito grande entre si, mas eu acabo diferenciando o foco com que eu vou trabalhando, né. Então, eu tô ali na minha primeira frente, que são níveis gerente, gerente executivo, né, e superintendente, e a segunda frente, onde eu falo o superintendente que já tá mais ali, mais na pegada mais executiva, diretores início de carreira, que queiram ter um contato mais, e uma presença mais executiva, né, mais, num nível de Comex enfim. Então, no final das contas, nos 2 programas, né, apesar de eu entrar um pouquinho mais profundo, dependendo, né, do momento da pessoa, da senioridade do profissional, eu trabalho muito ali a clareza do papel, né, porque o que eu percebo muito eu não vou trabalhar o ponto técnico, porque a pessoa chegou onde chegou, Já foi, né? né, a pessoa chegou onde chegou porque ela tem, né, tem toda a sua entrega, né, tem toda a sua trajetória profissional. O meu ponto muitas vezes é consolidar a pessoa naquela posição que ela está Uhum. e preparar a pessoa para que ela consiga dar o próximo passo que ela quiser dar, né. Porque eu percebo muitas vezes essa dificuldade da pessoa conseguir falar a língua do executivo, Uhum. né. Porque o executivo não vai querer falar no mínimo detalhe, entender tudo maravilhosamente bem que a pessoa fez. Não é, ele quer saber para onde que vai, ele quer falar de resultado, ele quer saber o que vai aquele ali vai gerar de retorno para a Sim. companhia, O né. resto você que sabe com o seu time É se isso vira, aí, né? tá gerando resultado porque você tá fazendo um trabalho bom, Exato. né. Então eu trabalho muito essa questão da clareza do papel, entender até onde vai o seu papel, né, essa visão estratégica, então clareza e sua visão estratégica, o seu posicionamento, né, como é que você se posiciona em no pra que você consiga, mostrar valor para o executivo, como é que você se posiciona, E né. que isso é um desafio, assim, eu vejo para quase todo mundo que chega numa posição de executivo e tudo mais, mas quem vem de áreas muito técnicas principalmente, porque até certo ponto a sua entrega fala por si só, né? Isso. E aí passa a mudar totalmente o jogo e você ter que. A sua entrega, você nem pode ficar falando muito dela, porque ninguém entende, nem É quer saber, exatamente isso. mas você precisa conseguir comunicar o impacto que você gera, né? É isso, e é perfeito. Porque é isso, se você tá entregando maravilhosamente bem, tá tudo lindo até um determinado nível. Depois, cara, não é. Primeiro que o seu time que tem que entregar, não é só você. E depois, Sim, quando você é gerente, você ainda consegue ali ganhar, né, espaço falando muito das entregas do time. Mas que na hora que você dá um passo, ou para um gerente executivo, ou para um superintendente, não é isso, não é aí que vai fazer diferença, né? Você tem que traduzir aquilo em resultado. Você tem que sim. fazer. E aí, tipo, como é que você influencia? Eu falo muito essa questão da influência, né? Você vai deixar de só entregar, né?
mas você vai influenciar. Na hora que você é um profissional e que você começa a entender que você está conseguindo influenciar a decisão Sim. da companhia, influenciar a agenda estratégica da companhia, nossa, é uma virada de chave muito grande. E isso é algo que eu trabalho bastante nas minhas mentorias, Legal. né? E eu falo muito também da questão da inteligência emocional. Como é que a gente trabalha inteligência emocional? Porque nada disso você consegue fazer se você não conseguir trabalhar o você, Claro. né? Então, assim, na verdade, a base de tudo da mentoria que eu faço, eu começo da questão do autoconhecimento. Porque eu acho que, assim, gente, é tudo legal. A gente vai falar, vamos influenciar, vamos lá. Mas nada vai funcionar se você não se conhecer. Qual é o seu jeito de É influenciar, né? isso. Não dá pra querer virar numa máscara o tempo Não inteiro. dá. E você não vai mudar o seu eu. Né? Você vai ser como você é. Eu sou de um jeito, você é de outro. Cada um tem o seu jeito. E a gente chegou onde chegou, cada um de nós chegou onde chegou, pela forma como nós somos, né? Então a gente não é só uma foto, a gente é uma história, né? Então não podemos jogar fora, né? Até porque é quem nós somos. Sim. Mas o meu ponto é: será que você sabe quais são os seus pontos fortes? Será que você consegue usar eles ao seu favor? Será que você consegue usar eles para influenciar estrategicamente a decisão da companhia? Será que você consegue usar os seus pontos fortes, né, para conseguir vender cada vez mais a entrega do seu time? Então, são esses pontos que eu vou trabalhar. Então, o primeiro ponto que eu faço com os meus mentorados é essa primeira sessão de autoconhecimento, onde a pessoa consegue entender quem é. E isso é tão importante, desculpa te Muito. interromper, mas é porque normalmente a gente aprende o contrário, né? Tipo assim, tem uma fórmula, um jeito certo de fazer e você tem que se encaixar nesse Uhum, jeito. É claro que subir na carreira, virar líder, também fala sobre você saber se adaptar e se uhum. moldar ao ambiente em que você tá. Mas se você não conhecer quem você é, a sua essência e os seus limites, você acaba se perdendo no personagem, É né? exatamente, exatamente. Porque o que pra mim é importante, para você pode não ser importante. E tudo bem, porque na verdade é importante pra mim, não para você. Uhum. Mas se é algo que é importante pra mim, e se eu acabo deixando, ignorando e passando por cima o tempo todo, vai chegar um momento que eu vou ficar muito frustrado. Sim, o Daí eu vou falar, cara, sofrimento, não faz né? sentido. O que eu tô fazendo aqui, né? Então eu vou trabalhando muito isso. Tipo, você não vai mudar o seu eu. A gente vai aproveitar justamente a forma como você é e a gente vai trabalhar os seus pontos fortes para que você consiga usá-los estrategicamente e entender também quais são os pontos que você tem a desenvolver. E tá tudo certo. Perfeito. Não, muito bom. E eu acho que um ponto legal de trazer aqui também, né, que você mencionou que a gente foi para meio que duas frentes, quase que duas personas, que são complementares, mas que são momentos diferentes. E aí é um exemplo legal de como o acompanhamento individualizado faz diferença. E aí eu estou trazendo para mim a metodologia, mas que aplica para a sua e para de todo mundo. Porque eu normalmente, para quem tá chegando para começar, eu falo, vamos focar em uma persona só, porque ter mais de uma persona pode ficar complexo, vai atrapalhar, você vai se perder, a comunicação, a narrativa toda fica mais difícil. Mas na nossa conversa, e até porque você já veio um pouco mais avançada, eu percebi, cara, ela tem para agregar para essas duas, são personas complementares, a gente consegue construir uma narrativa que comunique com as duas, né? E até depois pensando, sei lá, se em algum momento você quiser abrir um grupo, uma persona, né, agrega para outra, então Sim. ter esse olhar individualizado de entender de fato o que que é a necessidade de cada uma faz muita diferença, né? Então, tô falando aqui de como eu trabalho, mas muito para abrir a cabeça de quem também está ouvindo e já sabe, já trabalha como mentora, de achar esse equilíbrio entre Uhum. até onde eu ganho escala fazendo uma metodologia e trazendo uma coisa mais estruturada, mas até onde eu também preciso, porque esse é um olhar humano. Se não, Sim. bota um agente de IA para fazer que ele vai fazer, né? Mas esse olhar que só a gente traz, pelo menos até agora, é muito importante. Mas aí, legal, a gente entende a sua metodologia, acho que ficou muito claro. Explica um pouquinho melhor sobre para quem é. E aí vai ter que falar dessas diferenças aí e das complementaridades. Tá bom. Então, quem é o meu público, né? Uhum. Meu público são as pessoas que vêm de áreas de analytics, então, data science, tecnologia, trabalha com Pessoal IA, cabeçudo igual você. que querem dar esse próximo passo, né? Que querem conseguir
transformar a sua fala em falas estratégicas, Uhum. né? Então, que queiram, de fato, fazer com que o seu dia a dia, né, transforme a estratégia da companhia. Então, que consiga falar com o C-Level, consiga falar com o CEO, que consiga, né, falar com a alta liderança. Porque existe realmente muito essa dificuldade do tecniquez para o Sim, estratégico, né? É algo muito comum, né, de você encontrar em áreas, em pessoas que vêm de áreas cada vez mais técnicas. Então, meu público é esse, né? Porque eu consigo traduzir, porque eu passei por isso, né? Dado que eu sempre trabalhei em áreas de analytics, data science e tal. Então, esse é meu público, né? E uhum, com relação aos dois produtos, assim, o que muda é a senioridade, o que até é algo legal, porque eu consigo fazer uma trilha, sim, né? A pessoa que entra ali, vamos supor, um gerente, né, que tá querendo fazer com que essa virada de chave da cabeça do técnico para o o líder estratégico, e como é que estratégico, eu faço, como é que eu influencio positivamente o meu time, como é que eu consigo cada vez mais fazer com que o time gere cada vez mais valor, mas motivando o time também, porque não é só fazer com que o pessoal entregue, não, né? Então, assim, tem que. São muitas coisas ao mesmo tempo. E saber falar certo. Como que você coloca, como é que você se posiciona, tanto para baixo quanto para cima, quanto para os lados também. sim, Então, eu falo também muito da questão dos stakeholders. Como é que é? Como é que são seus pares? Quem são as pessoas importantes para você estar ali, contigo no seu dia a dia? Porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum, com certeza, né? Então, assim, então, esse primeiro público é o gerente, né? Ou até, no máximo, o superintendente mais início de carreira, onde ele tá entendendo ali, se posicionando, cada vez mais de forma mais estratégica. E o meu segundo público, onde ele já sabe se posicionar de forma estratégica, mas a gente vai trabalhar a influência. Como é que você vai trabalhar a sua influência? Como é que você vai trabalhar o seu posicionamento? Como é que você vai trabalhar a sua inteligência emocional ao seu favor para que você consiga se conectar com cada vez mais a alta liderança? Então, são coisas que se conectam entre sim. si, né? E um pode caminhar para o outro conforme vai crescendo, né? E vai se desenvolvendo. Mas eu acabo focando muito, assim, dependendo do. E eu faço muito personalizado. Eu Sim. entendo quem é a pessoa, por que a pessoa tá ali, quais são os momentos da pessoa, quais são as dificuldades do dia a dia. E eu falo muito, ó, traz coisa do dia a dia. Porque eu vou conseguir te mostrar isso tudo. Só que de Uhum. forma bem prática, né? E Sim. eu fico muito, tá, não vou ficar no teórico, vou ficar no prático. Então, eu uso muito as coisas do próprio dia a dia da pessoa para conseguir traduzir isso tudo para algo que realmente seja mais tangível para a pessoa. Não, e você falando, pra mim, pelo menos, ficou muito claro que é as 2 Anas que a gente falou lá no início, né? Aquela que mudou pra uma posição ali de liderança e Uhum, tudo mais, e isso. depois a Ana um pouco mais sênior naquele outro desafio. E e uma coisa que você falou também que eu acho muito legal da gente falar é que você tá construindo a sua esteira de produto já, Isso. né? Com essa visão. Então, a pessoa que começa aqui, ela vai ter um trabalho, pode ser até que esse trabalho se pause por algum tempo, mas depois ela pode voltar. Então, de Pode. novo, essa é uma visão, assim, de maturidade mesmo, né? E é bacana da gente ver como quem já chega um pouquinho mais avançado, né? Já traz isso. E aí, uma dúvida: homens, mulheres, seu público é abrangente nesse sentido? Sim, é super abrangente. Então, o meu ponto são pessoas que vêm dessa carreira analítica, até mais técnica e tal, mas homens e mulheres, tá tudo É, nesse perfeito. caso são desafios comuns, né? É, Claro que, isso. e aí de novo entra no que você falou, né? Como você olha, tem um olhar individualizado, você vai ver que às vezes a mulher vai trazer um desafio a mais, um homem outro, e aí você consegue ir trabalhando, É né? exatamente isso. Assim, lógico que existem particularidades, né? Quando a gente vai entendendo ali cada um, Uhum. homens têm algumas similaridades versus mulheres, tem outros, né? Mas como eu vou trabalhando bem cada um na sua individualidade, eu consigo atender, né? Homens, mulheres, independente de idade, independente de tudo. Uhum. Mas eu vou trabalhando exatamente cada um dentro da sua necessidade, dentro do ponto que realmente precisa desenvolver ou fortalecer e tal. Legal, cara, assim, muito bom o papo, eu adorei, assim, a gente já tem trocas ótimas, mas estar aqui é mais especial ainda. Adorei também. Parabéns de novo pelo seu trabalho, pelo seu resultado. Acho que é aquilo. Obrigada. Meu papel aqui foi só de dar uns pitaquinhos, porque você já vinha com muita coisa muito bem consolidada aí dentro. A gente só precisava colocar isso pra fora. E isso é só o começo, ainda vai ter muita coisa legal pra vir. E aí fala pro pessoal como é que eles te encontram, em quais redes que você tá. Fala aí.
Então, pessoal, vocês me encontram pelo LinkedIn mesmo, né? Ana com 2 N's, Matos com 2 T's. E pelo canal da Leadit, então Leadtt, tá? Até aproveitando o momento aqui, falar um pouquinho do nome da empresa. Então, Ah, Leadit, é. por que Leadit? Então, Lead é líder, né? Uhum, E TT, que é transformação e tecnologia, porque eu acho que são três eixos ali que explicam bastante do que a empresa faz, né? Que com uhum. pessoas, né? Mas na linha de liderança, junto com tecnologia e transformação, que é algo que, de fato, é o que a gente vai trabalhar, né? A nossa transformação, né? Como pessoa, como profissional. E é por isso o nome da empresa, Leadit. Não, e é maravilhoso, porque realmente junta tudo e normalmente as pessoas ou pendem para um lado ou pendem para o outro, você consegue fazer essa amarração. Ana, obrigada Obrigada a mesmo. você. Sigam, procurem a Ana. E para vocês que ficaram até aqui, de novo, obrigada por participar e acompanhar o nosso trabalho aqui. Se você quiser me encontrar também, aqui embaixo vai ter todas as minhas redes e também tem um link para quem quiser bater um papo, para falar sobre transição, se estiver nesse momento de saída da gaiola. Tem um formulário aqui para vocês se inscreverem e a gente bater esse papo. Obrigada e até o próximo. Obrigada, pessoal.